Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Terra Brasilis News nessa sexta-feira. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Por que temos inflação se o dinheiro está tão caro? É sobre isso que nós vamos conversar, porque é um assunto que interessa a todo e qualquer brasileiro, principalmente quando nós vamos ao mercado e temos que enfiar as mãos nos bolsos e procurar, às vezes, por um dinheiro que nem temos, não é isso? Mas, para explicar sobre isso, eu tenho que falar também, e primeiramente, sobre o dólar. E vou explicar o porquê. O declínio do dólar americano ganhou uma velocidade esse mês, com investidores reduzindo suas expectativas de taxa de juros. Apesar de estarmos aqui no Brasil, temos sim que ficar atentos com os movimentos feitos pela moeda americana, pois ela ajuda a alterar e muito os mercados financeiros mundo afora, inclusive no Brasil, claro. O dólar disparou para uma alta de 2 décadas em setembro passado, ano passado, impulsionado, digamos assim, pelo ritmo agressivo de aumento de juros pelo Fed, o Federal Reserve, lá nos Estados Unidos. Mas então vieram os temores de uma recessão, o colapso de 3 bancos regionais e as preocupações com as disputas internas no Congresso americano e os gastos do governo americano. Agora, a inflação parece que começa a esfriar nos Estados Unidos e o Federal Reserve parece estar chegando ao fim de um ciclo de aumento na taxa de juros. Na semana passada, isto ajudou, digamos, a levar o índice do dólar americano ao seu nível mais baixo com relação a outras moedas, como o libra esterlina, o euro, e outras. Na quarta-feira, o Fed elevou as taxas de juros em 0,25% a mais, e sugeriu que haverá um outro aumento em setembro. Mas é possível, segundo dizem alguns analistas, que ocorra esse segundo aumento, porque o órgão monetário pode decidir passar para uma outra fase de sua luta contra a inflação. Lembrando que às vezes a taxa de juros alta ajuda sim a segurar a inflação, como ocorre aqui no Brasil. E para isso é necessário que se mantenha uma taxa de juros estáveis, digamos assim, até que o índice inflacionário atinja a meta de 2%. Mas, segundo especialistas importantes lá nos Estados Unidos, o dólar provavelmente também não tem mais espaço para cair. Mesmo com o Japão anunciando ou insinuando que poderá começar a aumentar gradualmente a sua taxa de juros, atraindo investimentos, assim como a Europa também está pensando em fazer o mesmo, porque todos esses países acabam tendo que lutar contra a sua inflação. E cada vez que alguém aumenta a taxa de juros, isso atrai os investidores sedentos por lucros, não é isso? Mas para toda essa movimentação de alta e baixa, nas taxas de juros mundo afora, existe uma explicação, que é a inflação. Mas temos que voltar para a verdadeira definição do que significa inflação. Caso contrário, a responsabilidade dos governos e dos bancos acabam sendo obscurecidas. É como se eles não tivessem culpa com a inflação do país. A inflação é um termo, em termos gerais, digamos assim, o aumento artificial de dinheiro e crédito. Ou seja, é quando o governo começa a imprimir dinheiro à vontade. Esse ato pode ser perpetrado pelo Banco Central com a autorização do governo. A inflação é um aumento na quantidade de dinheiro e crédito disponível na praça para a população. Sua principal consequência é o aumento dos preços. E se ela é causada apenas pela impressão de mais dinheiro, claro que as políticas monetárias do governo são inteiramente responsáveis por isto. É o caso aqui no Brasil. A inflação é um aumento na oferta de dinheiro, que não é compensado por um aumento na demanda pela moeda,
que é o que a população deseja, ter mais dinheiro no bolso, né? A inflação existe porque existe uma expansão de oferta monetária e não porque existe aumento nos preços. É o contrário. É exatamente o contrário. Os preços começam a ficar mais caros porque existe dinheiro sobrando. Na medida em que as pessoas vão comprando determinados produtos, esses produtos vão encarecendo porque todo mundo quer ter lucro, não é isso? Com mais dinheiro na praça, se compra mais, se consome mais, e isso, consequentemente, faz com que esses preços aumentem de uma forma que começa a causar a chamada inflação. Mas ninguém percebe isso. Joga-se a definição direta de que está tudo muito caro porque tem inflação, e é o inverso. Por isso mesmo, quando o Banco Central eleva a taxa de juros para 13,75%, é justamente para tornar o uso desse dinheiro mais caro, para evitar que as pessoas assumam compromissos, assumam dívidas que depois se tornarão impagáveis. De forma bem simples, o que acontece quando a população para de comprar, porque o dinheiro está caro, né? É justamente fazer com que os preços comecem a cair. Sem perceber, a população acaba fazendo com que os preços caiam por conta da diminuição no consumo, né? Uma resposta fácil: os produtos barateiam para atrair o consumidor. Os preços caindo faz com que a inflação diminua, porque o consumidor usa menos dinheiro. É simples, né? Quando a população usa menos dinheiro, ele sobra na praça, se tornando mais barato. Quanto mais tem, mais barato fica. É assim que funciona mais ou menos a coisa. Se bem que sempre o governo consegue manipular esta movimentação, ou mandando imprimir mais dinheiro, né? Provocando o Banco Central a aumentar a taxa de juros para evitar a inflação, porque com a inflação tudo fica mais caro e, consequentemente, a população começa a parar o consumo. Até porque tudo aumenta, menos o salário mínimo, menos os salários em diversos setores da economia. E nós ficamos na dependência de políticas econômicas mais sérias, mais responsáveis, e não com aprovações de projetos de leis tributários feitos na base de toque de caixa, porque isso tudo é feito para que o governo, no final, leve a vantagem, não nós, os consumidores. É isso que eu estou enxergando, é isso que eu tenho lido, e espero que essa matéria tenha ajudado vocês. Se ajudou, deixem os likes, chame os amigos para assistir o Terra Brasilis News. Eu espero que vocês tenham aí um excelente fim de dia, muito boa noite, até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.